Vamos lá, que a Samia tem compromisso. Ela é muito atarefada Oi, e ainda é mãe. Sinara! Desculpa, Tudo deu bom, problema Samia? aqui no navegador, eu tô no celular. Aí eu tentei pelo Firefox, não deu, mas esse dá tudo certo. Como é que você tá, Sinara? Finalmente a gente conseguiu, né, Samia? Pois é, mulher, nem me fale. Tá cada dia mais difícil, mas vamos em frente. Eu vi na introdução você falando como conciliar a maternidade com tudo isso. A resposta, já vou dizer, é não dá, gente. Sempre fica alguma coisa pelo caminho, é impossível. Eu até peguei uma postagem sua, deixa eu botar essa postagem sua do Twitter que eu queria comentar contigo. Olha só, a Samia com o Hugo, filhinho dela, com o Glauber, falando assim: concluindo uma semana muito difícil em que eu fiquei doente, o Hugo ficou doente, milhões de compromissos, mil coisas que não consegui fazer, TPM 1000 grau, cansaço até o último fio de cabelo. De qual planeta vem a força das mães? Pois Achei é. lindo, Samia, achei muito Ah, lindo. que bom! Foi um desabafo, assim, eu estava exausta mesmo esse dia e com a TPM as coisas ficam um pouco mais intensas, mas é porque tem sido muito desafiador conciliar a maternidade com as atividades todas parlamentares. Na verdade, isso é Sim. uma realidade de toda e qualquer mãe também, não vou fazer, não é exclusivo meu, né? Mas quando a gente vê só a fotografia da maternidade, às vezes a gente não tem muito essa dimensão, mas o negócio é porrada mesmo. E aí, quando o bebê fica doente, você também fica doente. Quando você fica doente, o bebê também fica, porque é um contato muito próximo. E aí, quando dorme mal à noite, que é regra quando fica doente, aí vira tudo uma bola de neve, né? Ainda mais numa semana tão difícil como é que foi a semana passada. Mas agora Exato. Eu estamos quero aí. entrar nisso só para a gente terminar essa história aqui da maternagem política e da paternagem também, né? Porque antes tinham mais homens e essa questão pesava mais para eles, e não tanto para as mulheres, como agora que tem mais parlamentares mulheres, né? Um dia eu estava conversando com o neto do Brizola, o Brizola Neto, que foi ministro da Dilma, e ele falou que os filhos do Brizola tinham muita queixa de se sentir sozinhos, de ter achado que o pai dava dava maior prioridade à política. Imagina ser filho do Brizola, ser mole não, né? E aí eu fiquei pensando assim, como que hoje uma política dos anos 2000, mulher, mãe, e o Glauber também, que é pai do teu filho, como que vocês fazem para que teu filho no futuro não sinta isso, né? Que eu acho que é o grande desafio, né, Sâmia? Pois é, ele vai se acostumar de algum jeito com essa dinâmica que é ter dois pais que estão na política, porque não necessariamente o mandato de parlamentar é algo permanente, né? Você tem hoje, você pode não ter amanhã, mas a militância política, conhecendo o Glauber e sabendo como eu sou, sem dúvida, vai ser parte da nossa trajetória. A gente busca tentar conciliar tudo, ou seja, ter os momentos família, mãe, pai, filho, e ter um momento de trabalho. Claro, as dificuldades todas sempre te puxam e te fazem deixar alguma coisa para trás. Tem semana que eu falo, nossa, a semana passou muito rápido, trabalhei demais, e quando eu vi, nasceu o dente do Hugo. Algo assim, entendeu? Peraí, não posso perder esses pequenos momentos. Mas aí você Caramba! dá uma pausa, você tenta conciliar na semana seguinte, e é um pouco por aí, é o eterno desdobrar-se e se cobrar, mas a gente tem uma tendência, Sinara, na maternidade, a se cobrar o tempo todo, a se culpar, e é difícil, mas tem que tentar se livrar da culpa materna, sabe, assim, de achar que... Porque isso significa que ou é um, é outro. A maternidade vai parar suas atividades políticas ou profissionais, né? Quando a gente não está falando de uma parlamentar, não pode ser assim. O ideal é que a sociedade seja estruturada para aceitar a maternidade realmente, né? Que as mulheres possam ter rede de apoio, que possa ter creche, possa ter espaços noturnos de acolhida para as crianças, que é algo que eu estou passando agora, porque as sessões vão até de madrugada. E a mãe ou o pai é insubstituível no momento noturno para botar a criança para dormir, às vezes dorme com outra pessoa, mas nem sempre isso é possível. Tudo, né? Pensar como são a própria Câmara, que volta e meia a gente precisa levá-lo para lá, ainda que eu evite, porque eu acho que é um ambiente um pouco inadequado para a criança, mas às vezes simplesmente não tem jeito. Lá não tem nada, assim, não tem um trocador, não tem um espaço mais silencioso, não tem nada. Então, até as pequenas coisas precisam ser reivindicadas, sabe? Nossa, a creche, né? Se tem para todo mundo, devia ter para o deputada também, né? Hum.
Não tem, podia ter um berçário noturno. Na Câmara Municipal de São Paulo tem um espaço muito legal, que foi o Suplicy, lá atrás, quando foi presidente da Câmara, na época da gestão Erundina, outros tempos, né, outro país, quando eles fizeram a creche, e ela serve não só para os parlamentares, mas para os servidores. É bom ter um berçário para os visitantes, para as visitantes em especial, mas não ter berçário significa não pensar que a política é das mulheres também, porque, claro, os homens também são pais, mas a maioria das pessoas Porque nem tinha sequer sabe. barbearia, né? Barbearia tinha. Pois é, talvez seja mais importante, né, na lógica da política institucional. Mas homens também são pais, homens políticos, e pouco se sabe. Agora, quando a mulher é mãe, é muito evidente que ela é mãe, ou porque ela vai deixar de fazer alguma coisa, ou porque ela vai fazer questão de tornar a maternidade um elemento político, ou porque ela vai brigar simplesmente para poder ser as duas coisas ao mesmo tempo, porque a sociedade não está muito preparada para isso. Nossa. Vamos ver como é que vai ser quando o Hugo, a raiva que o Hugo vai passar ao ver cenas como aconteceram essa semana, né? O pai e a mãe dele sendo agredidos como foram essa semana, né? Eu queria botar o vídeo da agressão que você sofreu, Sâmia. Eu estou cuidando da minha vantagem para não ter vontade. Eu nem sei qual é que vai ser o pessoal vai dizer ou não. Ou vai ser não chegando na Senhores deputados, E o senhor abaixa esse dedo porque eu não sou mulher para permitir que o deputado pode agressão. Abaixa esse dedo. Abaixa esse dedo. Não sei como você trata mulheres por aí, mas também o senhor não vai senhores chamar. deputados, Não vai tratar. senhores Não deputados, admite que um deputado sequer ele é o deputado. senhores deputados, Não sei se o senhor aprendeu as pessoas, mas Gostei, hein? Revendo o vídeo, eu não tinha reparado, o covarde vai se escondendo atrás dos outros homens, né? Que coisa, que é típico deles mesmo. Porque eu tava no microfone fazendo uma cobrança ao Lira de um episódio anterior que tinha acontecido com o Glauber, e o sujeito foi até o microfone gritar comigo enquanto eu fazia a intervenção. Sei lá, gritando, dizendo que eu não podia fazer aquilo. E é uma coisa completamente desrespeitosa, porque eu estava ali na condição de líder da bancada, fazendo uma orientação pela bancada, e ele não faz isso com os homens de maneira geral no parlamento, ainda que sejam da oposição, que sejam adversários políticos. Quando eu me dei conta do que estava acontecendo, já estava, né, naquele clima bastante tenso, aí o jeito era ir para cima. Mas algumas pessoas falaram, você também apontou o dedo para ele, você também foi dura com ele, né? Mas tem uma diferença grande, né, em se tratando da ação do homem de uma reação da mulher, porque se espera que a gente vá não gostar, vá simplesmente reclamar nas redes sociais. Fui agredida, estou sendo atacada. Acho que a gente precisa começar a reagir também, entende? Porque senão eles vão seguindo para cima. Eles aqui precisam recuar, nós não recuaremos. Eles querem que a gente saia desse espaço da liderança, do parlamento. Eles se incomodam com as mulheres da oposição ali, com os homens também, mas o machismo faz a figura feminina ser mais incômoda para eles, para esses coronéis bolsonaristas em geral. Então, eles é que recuam. Eu vi que desde que começou essa legislatura, que as mulheres, as parlamentares mulheres de esquerda, passaram a sofrer muito assédio moral dentro da casa, né? E é uma coisa que parece que a direção da casa não tem feito nada para coibir, né, Sâmia? Tem muito, e também nas casas legislativas estaduais e municipais, até hoje é muito comum se falar da violência política de gênero, né, de utilizar a violência contra as mulheres no parlamento ou na política, de maneira geral, como um instrumento mesmo de combate ao conteúdo do que a gente diz. Porque a ideia é um pouco essa, a gente gasta bastante tempo tendo que dizer que a gente tem o direito de estar ali, que é uma forma de a gente ter menos tempo para simplesmente fazer aquilo pelo qual a gente foi eleita para fazer, né? Então, é uma tentativa de distração, de amedrontamento, de intimidação, e fato, são pouquíssimas medidas que são tomadas. Raramente é o próprio espaço legislativo que dá resposta. A gente teve, agora recentemente, na Lesp, uma resposta com a cassação do mandato do Arthur Duval, que foi absolutamente machista, mas não foi com outro parlamentar. Agora na Câmara Municipal tem um processo de cassação do mandato do Camilo Cristófaro em aberto, porque ele foi racista durante uma sessão.
Mas tem inúmeros casos de ameaça, de perseguição, de violência, que são naturalizados. E o que a gente faz? Entra na justiça, busca por segurança. Eu, por exemplo, ando com segurança nas agendas públicas, às vezes até em agendas, enfim, dependendo do teor de onde eu for, para não ter que correr nenhum risco, né? E tomam Claro. medidas cabíveis, mas até quando isso vai ser naturalizado? Quando a gente fala, Sinara, do assassinato da Marielle, não é que isso vai necessariamente se reproduzir com outras parlamentares, não é isso a princípio que a gente está falando, mas é da naturalização da violência política de gênero. Enquanto você não resolve esse crime, vai dar um ar de impunidade e de que eles podem fazer tudo contra as mulheres na política, e não podem, não deveriam poder. Sim, exatamente. Você acha que o fato do Arthur Duval, Mamãe Falei, ter sido cassado vai servir de exemplo? Porque, ao mesmo tempo, né, Sâmia, aquele outro deputado que encoxou, né, vamos usar o termo, a Isa Pena, não aconteceu nada com ele. Então, assim, é verdade. Será que isso vai... Isso é uma mudança? Você acredita que há uma mudança? Eu acredito que foi um marco a cassação do Arthur Duval, é a primeira vez que alguém é cassado por machismo, isso é importante, né, para o movimento de mulheres, é importante para o feminismo no Brasil, mas isso não significa que isso vá se repetir necessariamente, que a cassação vá se repetir. Você acabou de dar um exemplo, tem centenas de outros em que a coisa é naturalizada. A gente é que tem que sempre lembrar do caso do Arthur Duval, mencionar, utilizar como um precedente, enfim, saber se articular, assim como tendo uma articulação muito ampla. O Arthur Duval foi cassado porque é machista e pelo histórico dele também de absurdos na Alesp, né, e, enfim, ainda bem que foi. Isso tem que ser, enfim, espalhado, né, tem que ser sempre relembrado quando for ter processos semelhantes em outras casas. Menina, eu fiquei também pensando. Deixa eu só ler aqui os comentários, já tem vários superchats se acumulando, eu já te pergunto. Dinho Barreto, Sinara, eu ficava toda confuso quando vi os canais progressistas darem voz a Rui Costa Pimenta com suas ideias ultradireitistas. Dinho, eu não quero nem comentar, tá? Eu prefiro me abster, porque eu já fui tão atacada. É muito difícil esse assunto também, eu também. Tô contigo, Sinara, é um absurdo. Eu fui atacada por eles, não me sinto obrigada a defendê-los. Sorry. Não tem motivo para isso, inclusive. Né? Exato. Robson Fontes, deputada, perde a casa só quem fez empréstimo com casa como garantia ou perde quem deve no cartão de crédito e cheque especial? Explica, por favor. Só um instantinho, que essa história ainda não passou, tá? Mas a Sâmia vai explicar. Sandro Luiz Martins, vai ficar piegas dizer que te adoro, mas é bom deixar aqui o valor de ti e todos os nossos defensores, eles e elas valorosíssimos. É para você, viu? Amo mesmo, estou do lado certo da história, com orgulho. Djavan, casal ótimo. Fiquei sabendo hoje, admirava ambos, eu não sabia que vocês eram casados. Lívia Cândida, isso mesmo, deputada, não podemos recuar. Esses covardes, escrotos covardes, muitos homens ficam entre vocês, protegendo, deplorável, triste. Você quer responder a pergunta do Robson? Quer que eu pergunte novamente? Acho que ele está falando sobre o projeto de lei das garantias. Isso. Já foi aprovado, Sinara, em primeira votação essa semana. Na Câmara, mas eu digo assim, que ainda não virou lei, né? Não, ainda bem que não. Mas é uma proposta, assim, perigosíssima. Hoje, as casas até podem ser hipotecadas, né, por dívida. Mas depois de todo um trâmite judicial, as pessoas têm o direito de defesa, têm uma renegociação das suas dívidas, e não é qualquer caso. Isso é algo completamente novo. Eles vão criar um instituto de... Opa, peraí. Desculpa, que ligaram, estou no celular, mas eu desliguei, beleza. Eles criaram um instituto que é gestor de garantias, e aí, a partir disso, a pessoa vai poder, por exemplo, ela tem uma renda de R$2.000 por mês. Só que ela tem uma casa, chega de R$2.000 por mês, isso. Só que ela tem uma casa que custa 200 mil, porque foi herança, porque ela conseguiu, ao longo da sua vida, comprar. Hoje a gente apresenta a renda como garantia, porque é, de fato, o seu valor real de compra, né, de pagamento. Apresentando a casa como garantia, vai dar a impressão de que ela tem muito mais capacidade para pagar do que ela realmente tem. Aí eu estou pensando, por exemplo, num trabalhador informal, que hoje tem 2.000, mas no mês seguinte pode ter 1.500, pode ter 1.000, pode ter 3, enfim, porque é a instabilidade do mercado de trabalho. Se ele não pagar uma das dívidas que ele estabelecer no instituto, a casa imediatamente vai ser tomada.
Mesmo que o empréstimo seja de 10 ou seja de 20 mil reais, são os 200 que vão ser tomados. E pode ser a casa das pessoas. Elas vão poder parar na rua. A crise que aconteceu nos Estados Unidos foi por causa das bolhas de crédito. E ela teve como efeito um número gigantesco de sem-teto. É isso que pode acontecer no Brasil. É muito grave, muito grave. Sim, eu lembrei que na Espanha, onde aconteceu essa bolha, as pessoas se matavam, teve um surto uma epidemia de suicídios de idosos se matando porque não tinham onde morar, o banco ia lá. Aliás, tem um movimento lá na Espanha de saber o que faz com tantas casas vazias, porque elas foram tomadas e as casas ficaram vazias, sem ninguém morando. Teve um agravante, Sinara. Hoje é só a Caixa Econômica Federal que pode fazer a hipoteca da casa, né? Sim. Bota em leilão, essas coisas, depois de um amplo processo judicial. Eles querem que qualquer instituição financeira, esses bancos, essas credoras, né, essas seguradoras, aliás, o povo que fica oferecendo dinheiro, sem decisão judicial, automaticamente eles já podem tomar a casa da pessoa. Assim, é muito grave. Isso não pode passar no Senado. A gente conta muito com... Enfim, hoje o Senado tem se tornado, em alguns momentos, um anteparo importante às barbaridades da Câmara. O Brasil está tão do avesso que o Senado, às vezes, é mais lúcido do que a Câmara de Deputados. E isso não pode passar. A gente tem tempo para mobilizar, para pressionar os senadores, o Pacheco, para que não paute. Isso aí vai ser a barbárie generalizada no Brasil. Não quero nem imaginar. Nossa, logo em ano eleitoral eles querendo aprovar isso. Tudo para beneficiar banco, né? Claro. Banqueiro, mercado financeiro. Falando aqui. Você e o Glauber, meu orgulho, vocês me confortam e fazem feliz de saber que temos políticos de verdade para defender os nossos direitos no Congresso. Muito obrigada por existirem. É legal porque vocês acabam sendo muito gente como a gente, né? Nessa história de estarem juntos e terem uma família. Ó, essa semana eu fiquei muito impressionada com o que aconteceu com o Glauber, tá? Essa história do Arthur Lira se comportar como... Ele não tem prerrogativa para isso, né, Sâmia? Eu fiquei muito, muito impressionada, porque o presidente da Câmara, ele não é mais do que nenhum parlamentar. Todos os parlamentares são iguais, todos eles foram eleitos pelo povo. Se o cara está na Câmara, na mesa diretora, é uma questão administrativa. Ele não manda mais que o Glauber, ele queria simplesmente mandar a polícia expulsar um parlamentar do plenário. Isso nunca aconteceu, eu nunca vi isso acontecer. Isso nunca aconteceu, já teve embates, inclusive do próprio Glauber, mas também de outros deputados, que foram ainda mais intensos com o presidente da mesa, e nada parecido aconteceu. Eu não sei se é mania de coronel, sinceramente, assim, ou se é também o contexto do autoritarismo no Brasil, que também vem sendo alimentado e naturalizado, mas foi uma das cenas mais absurdas, assim, tanto é que tem gente que pode não dizer isso no microfone, mas ali tinha deputado da base que votou no Arthur Lira, que é da base dele também, que não gostou do que viu, que depois veio se solidarizar. Claro que os caras têm um certo receio de colocar isso publicamente, mas ali circulou. Você fez isso com o Glauber hoje, pode ser eu no dia seguinte, porque é hoje ele que está discordando, mas a política é muito dinâmica, amanhã pode ser eu. E foi o que eu disse depois no microfone, Glauber também, evidentemente, só quem tira parlamentar do plenário ou é o povo ou é uma ditadura. O Lira não está representando a voz do povo, ele está querendo representar a voz de uma lógica ditatorial e autoritária. E aí, no dia seguinte, entraram contra o Glauber no Conselho de Ética. E a coisa foi tão covarde, porque não foi o PP do Arthur Lira que entrou. Ele terceirizou, foi o PL do Bolsonaro que entrou contra ele. Ou seja, ali estão todos num conglomerado político só para tentar calar a voz da oposição. E o que nós fizemos? Entramos contra o Lira no Conselho de Ética também, Sinara. Alguns falaram, vocês são doidos, ele é perigoso. Não tem, se ele é perigoso, já estamos partindo de um pressuposto absurdo. Ele é o presidente da Câmara, ninguém tem que ter medo, não tem que ter essa relação de coação. Foi uma resposta política, porque quem errou foi ele. Ele foi autoritário, ditatorial, ele ameaçou um deputado, ele extrapolou as prerrogativas de presidente. Então, agora, a gente vai para essa batalha política mesmo e vamos até o fim. Não dá para deixar passar, não dá mesmo. E hoje ele é presidente, mas amanhã ele pode não ser, vai ter eleição no início do ano que vem. E vamos conseguir trocar de governo. O Bolsonaro vai ser derrotado. O Lula vai ser presidente. O Arthur Lira está achando que ele vai ser presidente para sempre da Câmara? Vai ser o presidente do presidente Lula na Câmara? Não, senhor. Então, ele se comporte como um deputado como qualquer outro, né?
Não, é uma loucura isso, porque imagina a situação que o Glauber ser caçado por uma perseguição dentro do parlamento, porque o presidente da casa não gosta dele, caça o mandato dele. O precedente que isso abre, Sâmia, é muito perigoso. Acho que as pessoas não se deram conta disso. É Brasil 2022 de Bolsonaro, né? E, há pouco tempo, Daniel Silveira, que foi condenado pelo Supremo, ele utilizou o plenário para se esconder. Lembra? Porque se ele saísse daquele espaço, ele seria preso. E o Lira não fez nada. Não fez nada. Aí, quando um deputado discorda dele e é mais enfático, é ameaçado de ser retirado, não dá para naturalizar, gente, é muito grave. Retirar um parlamentar, como eu disse, é só o povo, ou só uma ditadura que não será instalada no Brasil, porque eles serão derrotados. Olha só, estou aqui anotando suas frases, que depois sai o teu recorte. Legal. O teu recortezinho. Tem uma coisa que eu queria te perguntar. Como você, obviamente, que já vi que você está apoiando a candidatura do Lula para presidente, né, para ganhar no primeiro turno, como política jovem, tá? O que você acha? Que tipo de sugestão você daria para a campanha do Lula, Sâmia? Eu daria a sugestão de fazer dessa campanha uma campanha movimento, como se fosse um levante antifascista no Brasil. O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma grande expectativa de que o Lula ganhe, inclusive no primeiro turno as pesquisas estão indicando essa possibilidade. Mas isso não pode significar um clima morno eleitoral, porque os bolsonaristas eles estão indo para a guerra. Não vai ser um clima de festa, vai ser um clima de guerra. Eles não vão aceitar o resultado das urnas, aquela história toda que a gente já sabe lá Deus o que eles podem querer fazer no próprio dia da eleição. Então a gente tem que ter uma capacidade de força, de luta, de mobilização, criar comitês nos bairros, nos locais de trabalho, e utilizar o processo também para debater programa, porque, Sinara, a gente quer varrer os rastros do bolsonarismo nos próximos 4 anos, mas também não vai ser fácil. Os caras vão se eleger deputados, estão aí esses milicianos nas redes sociais, mas em muitas forças de segurança pública espalhados pelo Brasil. Eles têm alguns financiadores, enfim, eles vão seguir o agronegócio. Boa parte do financiamento vem daí, manda em boa parte do Congresso Nacional, Centrão com muito dinheiro. Então, a tarefa vai ser, assim, barra pesada nos próximos 4 anos. E, aí, sendo sincero, como boa militante do pessoal que sou, a presença do Alckmin também no próximo governo dificulta muito as coisas, porque significa que vai ter uma presença também desses setores, de algum modo, no próximo governo, né? Porque o Alckmin é um representante do agronegócio, ele tem histórico aqui no estado de São Paulo. Então, da nossa parte, tem que, acho que, endurecer um pouco mais na campanha, entende? Colocar esse tom, um pouco menos um tom de festa. Participei de vários eventos do Lula. Então, um tom menos de festa e mais de guerra, que é o que deve ser o processo eleitoral. Mas você sabe que... Mas tem que fazer alarde também, porque é bom comemorar que né, podemos ganhar no primeiro turno, mas compreendendo... contagiar, né? Contagiar corações e mentes e tal. Mas eu posso te confessar uma coisa? Tô achando que o Alckmin tá vindo pro lado da esquerda, menina. Ele parece tão à vontade. Sinara, eu ainda não consigo acreditar nisso. Mas, enfim, vamos assistir os próximos capítulos. Mas, menina, eu mandei até uma mensagem. Eu mandei uma mensagem pro Crispiniano, que é o assessor do Lula, porque eu vejo o Alckmin tão à vontade nesses eventos que me surpreende, sabe? Me surpreende. Eu achei que ele ia ficar meio deslocado, e não, ele está se jogando, botando cartaz de justiça por Genivaldo, e eu sou uma pessoa esperançosa, eu fico pensando assim, será que o Alckmin não está vindo para o lado positivo da força, que nem quem sabe? Quem sabe, Sinara? Não sei, mas eu acho que, bom, a presença dele teve mais a ver com uma composição mais ampla, para além do campo da esquerda, justamente para tentar virar esses votos e ter alguma possibilidade de governabilidade no início e tal. Mas, enfim, para a esquerda foi difícil de engolir, né? Porque o Alckmin foi o cara que foi, né? Do Pinheirinho, do massacre contra professores, funcionalismo público. Então, tomara que esse histórico fique para o passado, mas
Vamos ver os próximos capítulos. Você sabe que eu entrevistei o Bresser. O Bresser foi, né? O Bresser foi vindo para a esquerda e feio mesmo, né? Largou o PSDB. Eu acho que pode acontecer. É raro, mas quem sabe? Vamos ver. Quem sabe? Tá certo. Zezito de Oliveira Santos está perguntando para você: tem como saber os deputados que votaram a favor? Não era secreta a votação, era? Não era secreta, não, tá no site da Câmara. Inclusive, é uma boa dica, a gente pode também disponibilizar nas nossas redes, mas tá tudo ali no site da Câmara mesmo, é bem público o negócio. E tem muita gente, infelizmente, que votou a favor, tanto é que foi aprovado. Olha, o Robson Fontes volta a fazer um superchat aqui, ele está muito preocupado com essa história, olha só. Então, não é para quem deve no cartão e cheque especial, pelo amor de Deus, explica direitinho, porque eu estou mais sujo que pau de galinha. Oh, meu Deus, não passou ainda, Robson. Primeiro que não passou, muito importante, vamos lutar até o fim para que não vá, e também não é para quem já tem dívida, assim, não vai tomar tua casa porque você está hoje devendo para o cartão de crédito. Seria uma nova modalidade de possibilidade de endividamento, porque hoje o cartão de crédito, ele só te oferece crédito a partir da sua análise de renda, né, sua análise de possibilidade de pagamento. Eles vão alterar os critérios para possibilidade de pagamento, não vai ser a sua renda, vai ser o seu patrimônio, é por isso que pode confiscar a casa, porque a tua casa vai ser a garantia, que eles vão tomar imediatamente, porque a possibilidade de pagamento, com juros que tem o cheque especial, com, enfim, a dinâmica de crise econômica, é difícil. Então, por isso que a gente não quer que o projeto passe. Olha, a Josiane Rosa está falando aqui que é tudo cena do Chuchu. Eu sou iludida, né, Josi? Estou achando que o Alckmin está vindo do lado da esquerda. Estou dizendo aqui, eu acho que ele deve estar feliz que está em vias de se tornar vice-presidente. Talvez por isso esteja um pouco ali à vontade, mas estou com a Josi, na minha opinião. Sâmia, você vai se candidatar de novo, né, à reeleição. Eu queria que você avaliasse para mim o que você achou desses teus primeiros 4 anos como deputada federal. Te decepcionou? Te surpreendeu? Como que você avalia esses 4 anos? Eu vejo muitos parlamentares dizendo assim, por exemplo, eu pensava que eu poderia legislar mais, né? Porque a questão dos projetos, que acaba sendo bastante frustrante, né? Ficam lá há anos, tem gente que tem deputado que já morreu e que ainda tem projeto tramitando. É verdade. Eu fui vereadora por 2 anos em São Paulo, é pouco tempo, mas esse foi o suficiente para entender que ter projeto aprovado, ter lei, se você não é alguém da base fiel do governo, você tem muito mais dificuldade de fazer com que os seus projetos avancem no Congresso, e o nosso papel é ainda mais se tratando de governo Bolsonaro, de atuar na oposição e tentar ocupar as brechas para que coisas positivas tentem ir adiante. Mas eu acho que foram muito desafiadores esses últimos 4 anos, Sinara, principalmente por conta da pandemia, porque teve um processo de isolamento social, e eu sou aquele tipo de parlamentar muito da rua, do movimento, então foi muito difícil fazer política estando dentro de casa, muitas vezes não podendo estar no parlamento. Deu um pouco, ainda que eu também seja muito das redes, eu gosto desse tripé um pouco, entendeu? Parlamento, rede, rua. E aí foi muito difícil. E foi o mesmo momento em que a população brasileira estava preocupada se ia conseguir comer, tinha muita gente morrendo, e foi o momento que o Bolsonaro mais fez tragédia. Então, ali deu um pouco nó na minha cabeça, mas apesar de tudo, Sinara, eu acho que, assim, muita gente tem uma sensação de que o Bolsonaro fez de tudo e nada foi feito. Essa sensação, ela é equivocada. Claro que sempre fica isso, porque o nível de destruição do país foi muito grande. Mas tudo que foi possível ser feito teve obra da oposição, e, enfim, a gente tem orgulho do que fez. Então, a gente conseguiu, por exemplo, pelo mandato, pela bancada do PSOL, o auxílio emergencial em dobro para as mães chefes de família, foi uma emenda nossa. Isso foi um programa muito revolucionário para o Brasil, no momento de muita dificuldade financeira. Apesar de tudo, a gente conseguiu aprovar o piso salarial da enfermagem, é uma luta de 30 anos. Isso não é pouca coisa, porque a enfermagem, né, teve muita dificuldade na pandemia, agora é um reconhecimento salarial, né, de tudo que eles fazem para a sociedade brasileira. Foi possível aprovar um novo Fundeb, que foi ampliado para a educação básica brasileira, a gente também é parte disso. Mesmo do ponto de vista de leis feministas, num contexto bolsonarista, a Lei Mari Ferrer, né, que tem esse nome muito forte por conta do que aconteceu com a
com aquela jovem, é a primeira lei que prevê a possibilidade de punir juízes e magistrados por violência institucional nos julgamentos. Então, foi desafiador, foi esquisito, mas foi possível fazer bastante coisa também, mesmo do ponto de vista de uma agenda positiva, né, assim, de algum legado para além da luta e da resistência, teve também. Então, uma sensação de dever cumprido, mas, e portanto, vou tentar a reeleição, de que há muito a ser feito ainda em condições melhores, com o governo Lula, em que a gente não precisa se preocupar em sobreviver, né, como, enfim, sobreviver politicamente, enfrentar o autoritarismo, vão ser outros tipos de luta e de disputas que vão ser feitas, né? Eu fiquei com a impressão de que eu me lembro com muita satisfação quando eu vi vocês chegarem no Congresso, você, a Lira e toda essa geração jovem. Me lembro que a gente se encontrou no dia da posse, foi super legal. Exato, eu fiz matéria, né? Porque, querendo ou não, se multiplicaram as jovens nesse ano, né? As jovens mulheres no parlamento. Mas nesse ano não, nessa legislatura. Mas eu acho que, de certa forma, a pandemia atrapalhou um pouco a projeção que vocês poderiam ter lá dentro, sabe? Porque ficou tudo remoto, né, Sâmia? É isso, é exatamente isso. E faz muita diferença. Para a maioria da população, o parlamentar é aquele que está ali no plenário fazendo as coisas. O parlamentar faz muita coisa, é o dia inteiro trabalhando, telefone, internet, encaminhando coisas e visitando lugares, conversando com autoridades, com a população, etc. Mas quando você não está vendo ali a figura, né, do parlamento em funcionamento, pode dar essa sensação. Mas, enfim, todas e todos fizemos muita coisa. Quer dizer, tem gente que não fez muita coisa mesmo, mas isso está bastante claro para quem está vendo, né? As pessoas sabem que ficou ali só alimentando o bolsonarismo nos últimos 4 anos, botando emenda de relator, né, do orçamento secreto em base eleitoral e votando a favor do governo. Mas eu acredito também que tem instrumentos para a população identificar, observar, cobrar e mudar. Uma última pergunta para você, que eu sei que você está com o horário apertadinho. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação nas redes sociais. Você ainda lê os comentários? Você não tem mais saco para isso? Ainda acha... Porque o Twitter, por exemplo, quando a gente começou, né, Sâmia, não era dessa maneira, tá insuportável, né? O Twitter tá difícil, sim. Era a minha rede social favorita, porque eu achava ela mais dinâmica, real, com menos filtros, os algoritmos influenciavam, né? Influenciavam menos. Mas agora tem se tornado um tribunal um tribunal mesmo, um caça-like, ou seja, aquele que faz o post mais incisivo, mais enfático, acaba tendo repercussão, ou um tribunal de busca de pequenas falhas, de coisas que você venha a dizer. Ficou um ambiente um pouco mais difícil, né? E tem muito robô também, muito, muito robô, muita fake news. Mas, respondendo a sua pergunta, procuro sempre acompanhar, sempre gostei muito de lidar com redes, assim, essa coisa de comunicação. Eu fico brincando que se um dia eu não for parlamentar, eu vou buscar atuar nessa coisa de redes sociais, os bastidores, gosto muito. Sempre estou junto com a minha equipe de comunicação, mas ler mesmo, comentar essas coisas, não tenho muita condição de tempo, mas sempre procuro fazer na medida do possível. Todo dia eu dou uma olhada, assim, dou um panorama geral, como está o Twitter, como está o Face, faço uns posts, alguns são a equipe que faz, é óbvio, todo parlamentar é assim, a equipe se conversa e acaba colocando os conteúdos, mas gosto da dinâmica de redes, apesar do Twitter estar meio chato mesmo. Nossa, coitado se você na TPM for ler aqueles comentários, vai piorar tudo. E com o filho doente, comigo doente, melhor não. Deixa eu só colocar aqui, Helena, para você sair, tá? Várias pessoas te elogiando. Helena Minas, conheci a Sâmia em 2017, uma amiga me apresentou, fui em encontro de mulheres, ela estava lá, amor à primeira vista. Ah, que legal, obrigada. Aí tem mais aqui, Roseli Roquete Sumere. Parabéns a essas mulheres incríveis. Rosane Tavares, tenho essa mesma sensação da Sâmia, mesmo eu não sendo eleitora em São Paulo, mas a sigo no Instagram.
Sami inteligente, guerreira, Elizabeth Heloísa fala. Sandro Luiz está te aplaudindo. A Elizabeth também está falando que o Glauber é também excepcional deputado guerreiro. Adoro, eu sempre chipei esse casal desde o princípio, ela sabe disso. Olha só. Sim, não é verdade? Rápido. É porque acho que a pandemia, a gente falou bastante disso, mas ela também acelerou as coisas aí. O Hugo já vai fazer 1 ano, gente. A coisa avançou rápido. Olha, Sâmia, muito obrigada pela sua presença aqui. Vamos ver se a gente repete para você vir aqui falar mais, tá bom? Obrigada, é sempre um prazer, passa rápido o tempo com você, é sempre um papo contraído, leve, mas também sério, profundo, do que precisa ser falado. Obrigada, Sinara, pelo espaço, tamo junto. Beijão, bom querida. Trabalho. Tudo de bom. Beijo também. Tchau.